Muito bem, vamos estudar agora Gênesis capítulo 4, a árvore genealógica. Então vamos lá. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, o que acontece, né? Nasceu Abel e nasceu Caim, né? Então, a Bíblia fala que ambos escolheram profissões diferentes, né? O filho mais velho, Caim, escolheu ser agricultor, cuidar da terra. E Abel, o filho mais novo, escolheu ser pastor de ovelhas, né? Cuidar de rebanhos. Então, os pais, na época bíblica, né, davam os nomes a seus filhos baseado em algum acontecimento do momento. O nome era determinado por isso. A circunstância do nascimento era levada em consideração para dar o nome àquela criança. Caim significa adquirido com auxílio do Senhor. Abel significa fôlego. Então, os nomes desses dois irmãos trazem uma mensagem muito interessante para nós. O nome Caim nos lembra que a vida vem de Deus, é adquirida do próprio Deus. Abel nos diz que a vida é breve, né? A vida é um fator que passa depressa. Por isso que nós devemos aproveitar o hoje ou agora para servir a Deus de todo o coração, porque ela passa muito rápido. E ele vai falar no versículo 3: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: Por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Então, o que acontece? A gente começa a ver o surgimento de um culto a Deus. É bem provável que Adão tenha dado esse ensinamento aos seus filhos, né? Adão contou a eles como ele e a sua mãe, a Eva, se encontravam com Deus na viração do dia, tinham comunhão com Deus. Então, com certeza, ensinaram também aos seus filhos a adorarem a Deus, mesmo fora do jardim. E aqui então nós vemos o princípio de um culto, o princípio da adoração humana a Deus. Caim trazendo uma oferta ao Senhor e Abel também trazendo uma oferta a Deus. Só que nós temos um detalhe, né? Da mesma forma que aqui nós vemos o princípio do culto a Deus, nós também vemos aqui que Deus, desde o princípio, não aceita um culto hipócrita. Deus está mais interessado em que você é aos olhos dele do que naquilo que você faz. Porque não adianta trazer um louvor, uma oferta de 1.000, 10.000 na igreja e se a sua vida não está reta diante dele. Deus primeiro olha para a vida do ofertante, depois ele olha para a oferta. De modo que se a vida do ofertante não está reta diante dele, Deus não vai aceitar a oferta. Tem muita gente que acha que pode comprar a Deus, pode viver a vida que quiser, né? E aí no domingo ela chega com uma oferta e dá. Ah, pronto. Não, você está redondamente enganado. Deus primeiro ele olha para o nosso coração. Se o nosso coração está reto diante de Deus, ele aceita aquilo que fazemos para ele, né? Então isso é muito profundo, muito interessante. E aí ele vai falar no versículo 8 o seguinte: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha só, e o matou. Quer dizer, o primeiro homicídio doloso, né? O irmão matando outro irmão. Meu Deus. Meu amigo, minha amiga. Mas isso aconteceu, né, com Caim e Abel. Que interessante, né? 1 João 3,15 fala: qualquer que odeia seu irmão é homicida. Olha o que a Bíblia ensina, né? Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Então, assassino como Caim, né? Quer dizer, em Gênesis, Caim só se tornou assassino porque ele matou o seu irmão Abel.
hoje assassino é quem odeia o seu irmão. É quem deseja o mal do seu irmão no coração. Quer dizer, não precisa nem matar o irmão. Só o fato de odiar, de nutrir ódio no coração, eu já matei o irmão dentro do meu coração. Então, antes da gente apontar o dedo para Caim e falar Caim matou o irmão, vamos analisar o nosso próprio coração, né? Será que nós não estamos nutrindo ira, raiva, ódio, maus desejos contra alguém? Pense nisso. E aí ele vai falar o seguinte: eis que hoje me lanças da face da terra e da face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. Será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não o ferisse qualquer um que o achasse. Então, veja só, né? Qual foi a marca que Deus colocou em Caim por ter matado seu irmão? Quer dizer, primeiro, né? A que mostra a misericórdia de Deus, né? Porque Deus poderia muito bem acabar com Caim, nem dar chance para ele argumentar, acabar com ele, fulminar. Mas não, Deus deixa ele vivo como sinal de misericórdia. Deus põe um sinal em Caim para que aquele que o achasse não o matasse. Caim se retirou da presença de Deus porque preferiu seguir um sentimento maligno, né? Preso ao coração a escutar a voz de Deus. Então, a opção de rejeitar ou se entregar ao mal depende de cada um. A rebeldia de Caim trouxe maldição para ele e também para os seus descendentes. A Bíblia vai dizer: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então vamos lá. Se só havia até aquele momento Adão, Eva, Caim e Abel, Caim matou Abel. Então só ficou Adão, Eva e Caim. Não é verdade? Com quem Caim se casou? Porque ele achou uma mulher e se casou. E que mulher é essa que Caim tomou-a como por esposa? Uma coisa que você tem que entender, que muitas pessoas não entendem, os rabinos de Israel dizem que Adão e Eva viveram muitos anos dentro do Éden. Mas muitos anos, mais de 1000 anos dentro do Éden. E quando Adão e Eva saíram do Éden, eles foram expulsos do Éden por causa do pecado. Mas quando eles saíram, eles já tiveram milhares e milhares de filhos. Sim, quando Deus cria o homem, a primeira ordem, o primeiro mandamento para o homem foi: multiplicai e enchei a terra. Deus mandou o homem multiplicar, Deus mandou o homem ter filhos. Adão e Eva teve muitos filhos no Éden. Então é uma observação. Muitos pensam que os primeiros filhos de Adão e Eva foi Caim e Abel. Não, Caim e Abel foram os primeiros filhos depois do pecado, quando eles foram expulsos do Éden. Então, a consequência do pecado da mulher lá dentro do Éden foi: multiplicarei as dores de parto. Então não tem como eu multiplicar o zero. 0 vezes 0 é 0. Eva já tinha dores de parto. Mas as dores que a mulher vai passar a sentir após a queda é muito maior do que antes no Éden, no paraíso. Então ela vai sentir muitas dores. Então a terra já estava povoada quando Adão e Eva saíram do Éden. Depois da saída, eles vão gerar Caim e Abel. Abel, quando matou o irmão e fugiu, ele encontrou um povoado, né? E ali ele constituiu família. Essas pessoas são os filhos de Adão e Eva que foram nascendo e se espalhando na terra. Então, nessa época que Caim conheceu a sua esposa, havia muitos filhos e filhas de Adão espalhados por aí. Ele casou com, tipo, uma irmã, né? Ou uma sobrinha, não sei. Era o começo da raça humana, então podia. Então, essa é a história. Agora, a Bíblia vai falar sobre a genealogia ímpia de Caim, né? A descendência de Caim, a descendência ímpia de Adão por meio de Caim. A Bíblia vai dizer:
Enoque, né, que era filho de Caim. De Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou Matusael. Matusael gerou a Lameque. Então Caim teve um filho chamado Enoque, depois veio de Enoque, aí vem Irade, né? Vem Maujael, enfim. Depois vem Lameque. Esse Lameque aqui no fim aqui é um homem assassino, né? A descendência ímpia de Caim. Essa descendência é chamada de filhos dos homens. Filhos dos homens. Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilar. Então, aqui nesse versículo 19 começa a poligamia. O homem começa a ter várias mulheres em termos de casamento. É aqui que começa. Então, antes de Lameque, o homem tinha uma mulher só, porque era o princípio do Éden. Mas a partir daqui, o homem passa a ter várias mulheres. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Olha só, Jabal aqui, né? Jabal foi os que começaram a habitar em tendas, né? Antes era ao ar livre. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Quer dizer, Jubal foi o pai do primeiro instrumento musical. Pai da música. Então, essa é a linhagem de Caim. Tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Olha que interessante, né? Muito interessante. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então a invocação a Deus começou com Sete, filho de Adão. A geração de Sete era uma geração que obedecia à voz de Deus. Uma geração que se separava do erro, né? Se rendia à vontade de Deus. A geração de Sete era conhecidos como os filhos de Deus. Então é dessa geração que vai vir Enoque. Vai vir Enoque, vai vir Matusalém, vai vir Noé. Nós vamos estudar no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.